Eu diria que, trazendo um número, como a gente gosta aqui na Mapa, 100% importante. É o processo mais importante e acredito que da mudança que foi feita, é trazer o trabalhador para participar ativamente desse processo de construção e de identificação dos riscos psicossociais. Inclusive, isso está lá na NR, está descrito claramente a importância do trabalhador ser envolvido nesse processo. Por que a importância disso? É através da escuta, né, do olhar de quem faz, que vai ser possível identificar de maneira mais assertiva os riscos psicossociais, porque é o trabalhador que está ali, de fato, vivenciando aquela situação. E aí, um ponto importante que também muda um pouco do aspecto de não olhar apenas para o indivíduo, mas nesse processo agora, o coletivo de trabalho, ele ganha mais força ainda. Então, quando estamos falando de identificar os riscos, aquilo que um grupo apresenta, ele tem uma tendência maior, né, falando numericamente, daquilo realmente estar acontecendo no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho um processo de identificação que em determinado setor ou unidade fica visível, mensurável a presença de aspectos ligados, por exemplo, à assédio moral, nós não estamos falando de uma particularidade, nós não estamos falando de uma questão ligada a um indivíduo. O mesmo com questões de saúde. Por exemplo, se eu tenho um grupo que tem um maior índice de ansiedade ou depressão, a probabilidade desse grupo ser acometido por questões vivenciadas no ambiente de trabalho, ela é muito maior do que quando eu estou falando de um caso, um indivíduo, uma situação isolada. Então, esse aspecto de incluir o trabalhador e o coletivo do trabalho, ele é fundamental nesse processo de identificação. E aí você me perguntou como isso pode ser feito, né? Isso pode ser feito através de visitas técnicas, então ir ali, conhecer o ambiente físico do trabalhador, entrevistas diagnósticas, então esse processo de escutar, de perguntar para o trabalhador, o que você faz? Como você faz? Por que aqui você coloca a luva dessa forma e não da maneira que às vezes está ali no protocolo? Às vezes essa distância entre o protocolo e a forma como o trabalhador faz é o X ali da questão, é de fato onde está a presença do risco psicossocial. E outro processo importantíssimo e possível de ser feito para trazer ali um olhar de dados, né, dados estatísticos, é a aplicação de um instrumento que vai avaliar, um instrumento, claro, tem que ter aí toda a diretriz científica por trás desse instrumento, ou seja, tem que ser um instrumento com foco em fatores psicossociais e não apenas em personalidade ou atenção, mas trazer ali também aspectos do ambiente laboral. E